Mateus, capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Mateus 14, 22. Todos acharam? Amém? Querido Deus e Pai, venho te pedir, Senhor, nesta manhã, pela infinita misericórdia do Senhor, Pai, que o Senhor possa, Deus, falar ao nosso coração através da Tua palavra, do Teu ensinamento, e que a Tua palavra, Senhor, possa ser escrita em cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar a ser homem e mulher de Deus, Pai. A não fazer a nossa vontade, mas a compreender a vontade do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que não seja o meu eu a pronunciar a palavra, mas sim o Teu Espírito, em nome de Jesus. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, a muitos quilômetros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Olha o pastor, por favor. Jesus ele está num momento de tristeza, de dor. Ele tinha acabado de perder, o seu primo, João Batista, da pior forma possível. João Batista teve a sua cabeça decapitada, tudo por fazer a vontade de quem? De Deus. João Batista foi o homem que batizou o Senhor Jesus. Mas, meio triste diante da notícia da perda do seu primo, nós observamos um pouco antes a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós observamos que a tristeza não foi capaz de parar Jesus. Por que eu estou falando que Jesus estava triste? Porque o Verbo se fez carne. Todos os meus sentimentos e os seus sentimentos, Jesus também teve aqui na terra. Então, perdendo uma pessoa querida, amada por Ele, Ele estava num momento de tristeza. Mas esse momento de tristeza que é extremo, que não é uma porta de emprego fechada, que não é um problema de saúde, que não é um problema relacionado momentâneo na família, é uma perda. Mesmo diante disso, Jesus ele não deixa de operar o milagre. E isso é um grande ensinamento para nós, irmãos. Por que um grande ensinamento? Porque muitas das vezes a nossa tristeza nos para. A nossa tristeza impede que nós venhamos a orar, a jejuar, a ler a Bíblia. A nossa tristeza nos impede até de vir à casa de Deus. E mesmo Jesus, no extremo da tristeza, Ele não parou de fazer aquilo que Ele tinha que fazer. Preste atenção. Você não pode parar diante de uma tristeza. A tristeza não pode te parar. A angústia não pode te deter. Ela vai tentar te deter. E muitas das vezes você vai pensar em parar no meio da tristeza. Eu, você, qualquer um de nós.
Eu falava na semana passada sobre Jonas, mas eu me recordo que Elias ficou triste. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra, ele estava tentando ensinar Israel, estava andando nos caminhos errados, estava adorando a Baal. E Elias pensou: pera lá, eu desço desse monte, um milagre extraordinário acontece, o fogo desce lá no Carmelo, todo mundo viu, eu chamei todo mundo para lá. E essa mulher não se arrepende, até quando? Não, eu vou parar, eu vou desistir. A tristeza tomou conta do coração de Elias e ele parou. A tristeza tomou conta do coração dele. E quantos de nós não vamos passar também por momentos assim? Pera lá, meu filho viu, pastor, como era a minha vida, como eu estou abençoado agora. Eu falo para ele: meu filho, eu sou o que eu sou hoje porque Deus me abençoou, mas ele não dá valor. E aí, às vezes teu coração pode se entristecer. Mas quem disse que a obra de Deus já não está sendo feita lá no coração dele ou no coração dela? Quem disse que Deus já não está fazendo aquilo que você não pode fazer? Mas é claro, sentimento de tristeza todos nós vamos ter. Eu não estou me eximindo disso. Todos nós teremos um momento que eu estou pegando Elias para comparar comigo, comparar com você. Se Elias teve esse momento, também você também. Então o que eu tenho que pensar? Não, pera lá, eu tenho que pensar como Davi. Que Davi viu a sua família sendo levada pelos inimigos, esse claro. Mas chegou uma hora que a tristeza dominou o coração dele, que a Bíblia fala que ele chorou a ponto de perder a força. Chorou tanto que ele não tinha mais força. Só que a mesma palavra do Senhor, pouco depois, vai dizer que Davi recobra o ânimo em Deus. Recobra o ânimo em quem? Deus. Aonde está o teu socorro? Aonde está a solução da tua vida? Da onde está a esperança que você tem? Em Deus. Então recobra o ânimo em Deus nessa manhã. Jesus, ele continuou. E ele vai para um momento sozinho. Escuta uma coisa. Eu falei para você que mesmo na tristeza ele não deixa de fazer a obra, ele não deixa de caminhar. Mas chega um momento que naquela tristeza ele para e pensa: eu tenho que ter um momento entre eu e o Pai. Até quando, muitas das vezes, você vai ficar carregando algo que você tem que falar com Deus? Eu estou triste, então para um momento e vai falar com Ele. Para um momento e vai buscar Ele. Procura um momento de intimidade seu com quem? Com Deus, que não é o teu esposo está perto de você, não é o teu esposo está perto de você, não é aquele momento que saiu todo mundo de casa, pastor, mas é difícil, tranca a porta do quarto e ora. Sobe para o monte que é dentro do teu quarto, ou dentro do banheiro, ou até no monte mesmo, em qualquer lugar, e faça a sua oração para Deus. Se não tiver palavras e só lágrimas, deixa a lágrima rolar, que Ele vai aliviar o teu coração. Mas se você não falar, como é que você vai se sentir aliviado? Jesus precisava de um alívio, e Ele sabia que esse alívio tinha que vir da parte do Pai. Diga glória a Deus. Eu estou falando de Jesus. Imagina nós, e a Bíblia está dizendo: despedida de multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde ela estava ali só. Entretanto o barco já estava longe. Há muitos estados da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Escuta uma coisa: Jesus despede os discípulos, eles vão no barco. Jesus sabia o que ia acontecer? Sabia. Ele sabia que o vento uma hora ficaria contrário? Sabia. No mar da Galileia, rodeado de um monte, e muitas das vezes ao cair da tarde acontece esses tipos de coisa, por causa do calor, do choque, e muitas das vezes uma tempestade repentina, ela acontece. O vento começou a ficar contrário, os discípulos no meio do barco, no meio do mar. Às vezes eu e você vamos estar com os discípulos no meio do mar, no meio do caminho, e ao invés do vento ser favorável, o vento vai ficar contrário. Só que o problema não é o vento ficar contrário, o problema é eu querer pular do barco. O problema é que a água está entrando no barco, eu estou com um potinho querendo jogar água fora. Não adianta. Eu tenho que enfrentar o vento contrário. Se você não enfrentar o problema, o vento contrário, vai ficar pior ainda. Porque depois desse vento vai vir um momento de bonança, mas tem
passar por isso. Tem que passar por algo chamado processo. Aí você vai entender Moisés. Que Moisés não era sair do palácio e liderar Israel. Olha o que Deus fez. Presta atenção, olha, pastor. Deus não pega Moisés e fala: Moisés, pega um cajado na mão e vai liderar Israel. Não, primeiro Moisés tem que passar no processo para ser líder. Primeiro Moisés tem que ir no deserto, caminhando até a casa daquele homem. Mas até caminhar a casa daquele homem, ele teve que enfrentar fome, ele teve que enfrentar frio, que o deserto à noite é muito frio e de dia um calor intenso. É o processo. E quando ele chega na casa do homem que tem um alívio, vê se o processo não traz isso. Vê se o processo não traz momento de alívio. Amém, igreja? Você sabe o momento de alívio? Pastor, estou passando um processo com meu filho. Do nada, que não é do nada, ele fala: mãe, pai, hoje eu vou na igreja. É um alívio. Diga glória a Deus. Mas ainda não é o cumprimento da promessa. A promessa vai se cumprir. Deus está aliviando o teu coração para você entender que Ele está fazendo tudo para você. Sabe aquele dia que teu filho está bem perturbado mentalmente? Fala: mãe, ora aqui para mim. É um alívio. Por quê? Se sente feliz. Nossa, ele reconheceu Deus na minha vida. Quem está compreendendo em nome de Jesus? Então tudo isso vai acontecer. Quando Moisés chega na casa de Jetro, é alívio. Só que ele tem que aprender a cuidar daquelas ovelhas. E perder uma ovelha, perder muita coisa com a Jetro. Então Moisés tem que dar valor a cada uma delas. Vocês estão compreendendo? Mas o processo de Moisés não acaba na casa de Jetro. Ele tem que continuar. E a promessa é ele liderar Israel. E chega uma hora, no momento de Deus, que não é no meu momento, não é no seu, a sarça vai pegar fogo. Né? Você sabe por quê? Porque ele está no deserto. Como um príncipe, ele não ia entender. Ele passava no deserto. E quantas vezes o sol queimava uma sarça, que é uma árvorezinha, no meio do deserto toda seca, e folha seca pega fogo rápido. Mas ele via que o fogo queimava a sarça e não consumia ela. Isso chamou a atenção dele. Se ele não vai para o deserto, ele não ia ter Deus na sarça. Amém, igreja? É lá no deserto que você vai ver Deus. É lá no deserto que Deus vai falar contigo. É lá no deserto que a sarça vai queimar. E você vai ver Deus face a face. E aí, quando ele começa a falar com Deus, Deus fala: você vai voltar. Vai voltar para o Egito, mas não vai voltar da mesma maneira. Você vai voltar revestido para a minha glória. Estou falando em outras palavras, mas foi assim que Moisés voltou. Voltou cheio da presença de quem? De Deus. Porque quando ele volta, todo mundo já pensava que Moisés estava morto. Só que antes dele voltar, Arão já está indo ao encontro dele. Porque Deus já tinha mandado Arão. Olha como é que Deus vai trabalhando sem eu saber e sem você saber. Deus está falando: Arão, vai lá, vai encontrar o teu irmão. Enquanto Deus está preparando o momento para Moisés falar na sarça. Você acha que Deus já não está preparando aquilo, entendeu? Já está preparado. Deus não está preparando, está preparado. Só que se eu me recusar a ir para o processo, se eu me recusar a enfrentar o vento contrário, eu não vou ver a glória de Deus. Você imagina o que Pedro passou ao andar sobre o mar. Se ele fala assim: Senhor, há um risco muito grande, porque ele era pescador, ele entendia daquilo ali. Ele sabia que a qualquer momento, pela hora, poderia passar aquele processo ali. Mas se Jesus mandou ir, eu vou. Ele sabe muito mais do que eu sou pescador, mas ele é o mestre. Amém, igreja? Da forma que você se comporta diante de Deus, ele vai te ensinar. O problema é que tem muitas pessoas na igreja que se acham mestre. Deus fala: vai enfrentar o vento. Não, ali eu não quero. Então como é que você vai viver agora? Sei lá que eu quero te mostrar. Eu estou mandando você sair do palácio. Vai no deserto, encontra um lugar que eu já reservei para você. Você não vai passar fome, você não vai passar sede. Eu vou te dar alívio, mas você vai aprender lá para voltar muito maior do que você saiu. Porque quando Moisés volta, Moisés não volta coadjuvante. Moisés volta como líder. Amém, igreja? Deus não te chamou para ser coadjuvante da história de ninguém.
Deus te chamou para liderar a tua própria história, o teu próprio projeto. Pode glorificar o nome de Jesus. Amém? Só que aí nós chegamos a uma parte chamada, sabe o quê? Limite. Porque o vento é tão contrário que é aí que Deus trabalha. Quando acaba os nossos limites. Porque quando você vai segundo o teu limite, você não vai botar crédito em Deus, mas o teu limite uma hora vai acabar. E aí olha o que acontece no versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E o discípulo, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, tomado vento gritarei. Escuta aqui, olha para mim. Começo da noite, o discípulo sai, presta atenção. E eles passam a noite inteira no vento contrário, enfrentando a turbulência. Quando você está enfrentando uma situação difícil, você quer que ela acabe na mesma hora, no mesmo exato momento. Só que Jesus não foi no primeiro momento, mesmo sabendo o que eles estavam passando. Jesus esperou o momento certo para ir até lá. Deus, no primeiro momento, não falou com Moisés. Deus esperou o momento certo para falar com Moisés através da sarça. Quem está compreendendo o nome de Jesus? O momento Deus já idealizou na tua vida, mas se ainda não chegou, vai chegar. Deus vai te mostrar. E você não vai ter dúvida. Por quê? Porque vai estar só você e Ele. Tem pessoas que querem te ajudar, mas não conseguem te ajudar, porque Deus não quer que elas te ajudem. Por quê? Para chegar lá na frente, elas vão falar: fui eu que coloquei ela lá, fui eu que fiz. Não, você vai falar assim: foi Deus que me deu, foi Deus que me colocou, foi Deus que me honrou. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer aqui: e os discípulos, ao ver andando sobre as águas, ficaram, exclamaram: é um fantasma. Tomado de medo, gritaram. Tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Uma coisa que eu nunca faria. Os discípulos andavam com Jesus? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar? Os discípulos dormiam com Jesus, via milagres. Olha a multiplicação do pão e peixe, eles viram tudo isso. Quantos milagres os discípulos viram? Se eu ando com você todo dia, 24 horas, quer ver uma coisa? Outro dia eu estava dentro do carro. Aí eu pego os cartões do meu filho e boto dentro do carro. Aí entra o passageiro, eu vou vendo a conversa, vou lá e aqui, ó, tá, você ainda fez passeio, tá? Toma aqui o cartão. Na hora a menina está conversando com ele. Eu escuto o áudio no celular. Só que ela nem falou que estava já conversando com ele no WhatsApp. Quando eu escutei ela, eu falei: esse é meu filho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque quem está perto de você, a pessoa pode falar de longe, que você já sabe qual é a voz do teu filho, a voz do teu esposo, a voz daquele amigo. Se Pedro ouviu Jesus falar, por que Pedro não sabia quem era Jesus? Porque muitas das vezes, para conhecer Jesus de fato, tem que estar muito perto dele. E às vezes não é fisicamente eu estou perto dele, eu tenho que estar espiritualmente perto dele. Tem muita gente dentro da igreja que está até fisicamente perto de Jesus, mas está longe dele. Quando Jesus fala, ela não ouve a voz. Por quê? Porque ela está longe espiritualmente. Vocês estão compreendendo o que o Espírito Santo está falando? Mas quando ela está ali perto fisicamente: Senhor, me dá pão e peixe, estou com fome, Jesus dá. Senhor, eu sou paralítico, eu quero andar. Jesus vai lá e faz ela andar. Senhor, eu sou leproso, eu quero ser purificado, seja purificado. Senhor, eu sou cego, torne a ver. Mas quando Jesus fala: busca o reino dos céus em primeiro lugar, ela não ouve. Porque a voz está o quê? Está longe, ela não consegue reconhecer de quem é a voz. Pedro tinha que reconhecer quem era a voz. Pedro tinha que ter o entendimento de quem era aquela voz. Quem está entendendo o nome de Jesus? Eu não posso só estar no mesmo ambiente. Ele tem que fazer parte da minha vida. Eu posso estar num ambiente de muitas pessoas,
Mas fazer parte da minha vida é uma coisa totalmente contrária. Deixa Jesus fazer parte da tua vida. Deixa Jesus fazer parte de você, dos teus planos, dos teus negócios. Quando você vai tomar qualquer atitude antes, você ora. Jesus está fazendo parte da tua vida. Senhor, eu tenho um negócio para fechar, mas antes eu quero pedir a opinião do Senhor. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos. Jesus está fazendo parte do teu negócio. Mas se você sai de casa, vai lá fechar o contrato, vai lá abrir a loja, sem pedir a opinião dele, ele não faz parte, porque você não deixou de fazer parte. Ele só entra onde ele é chamado. A palavra não está dizendo que ele bate a porta. Então, se ele bate a porta, ele quer ser convidado para entrar. Ele não entra onde ele não é convidado. Então, convida Jesus a entrar na tua casa. Convida Jesus a fazer parte da tua família. Convida Jesus a fazer parte do teu trabalho. Convida Jesus a fazer parte de você. Amém, igreja? E Pedro disse: Senhor, se és tu. Só que Jesus é tão maravilhoso que ele é misericordioso. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com quem? Com Jesus. Olha para mim. Quando Pedro fala: se és tu, Senhor, está botando em dúvida, tal. Mas Jesus não fala assim: fica ali no teu barquinho, que você é ser humano, e você vai afundar. Não. O que Jesus fala? Vem. Sabe o que Jesus quer? Que você vá. Que você vença a si mesmo. A maior luta não é contra o diabo. A maior luta é contra nós. A maior luta que eu travo é contra a minha pessoa. A maior luta que você trava é contra você mesmo. Porque o mal, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, eu estava vendo uma coisa. Vem aqui na igreja e fala: olha, desde quando eu pertencia, eu não gostava dessas coisas. Vou te dar uma aliança, você vai quebrar a maldição que está na tua vida. Eu não aceitei Jesus. Como é que eu estou negligenciando Jesus por causa de uma aliança? Como é que eu estou negligenciando Jesus por causa de não vir desfazer o laço? Aí dá um negócio, um laço no negócio, a pessoa vai desfazer, quer desfazer o laço? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, que todo laço é respeito. Mas o problema é que quer pegar algo na mão, desfazer com a mão, e não abre o coração para ele entrar. Pode desfazer com a mão 1000 vezes, mas se Jesus não estiver dentro do barco, não adianta nada, ele vai naufragar. Quem está compreendendo a palavra de Jesus? Aí Pedro vai, ele começa a andar, porque a Bíblia está dizendo aqui, e ele disse: bem, Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Quer dizer, o coração de Pedro se encheu de fé. E quando ele está andando sobre as águas, ele está andando direcionando até quem? Ele. Até quem? Jesus. Ele está olhando para quem? Jesus. Ele está olhando para quem? Mas o vento é contrário. As ondas estão lá, jogando para um lado e para o outro. Mas por que as ondas não impediram Pedro andar? Porque ele está olhando para quem? Ele não está olhando para problema da igreja, ele não está olhando para fofoca de igreja, ele não está olhando para problemas que estão acontecendo lá fora, ele está olhando para quem? O que eu falei lá no início? Jesus estava triste, mas realizou a multiplicação dos pães do peixe. Ele não olhou para a tristeza, ele olhou para a oportunidade para fazer o milagre. Então vai ter momentos que você vai estar triste, mas continua olhando para Jesus. Vai ter momentos que vai te faltar recurso, mas continua olhando para quem? Tudo passa, igreja. Tudo passa. Só que o maior problema do ser humano é que ele caminha sobre as águas, ele prova do poder de Deus, mas com o tempo ele começa a submergir. Sabe uma coisa que eu sempre brinquei na igreja de falar, mas é verdade, brincadeira, mas realidade. A maior doença do crente, a maior doença espiritual do crente é a amnésia espiritual. Geazi estava do lado de Eliseu, via Eliseu, Deus operar na vida de Eliseu. Quantos milagres aconteceram? O dobro do que queria. Aí quando ele viu a casa cercada, ele falou: o que faremos? O que era para Geazi se agarrar? Espera lá, Deus está na vida de Eliseu. Se os inimigos estão cercando a casa dele, se Deus está na vida dele, Deus não vai permitir que nada aconteça. Preste atenção.
Que tem muita gente falando, o que eu vou fazer? E agora, o que farei? Não é que você se esqueceu que o mesmo Deus que operou na tua vida no passado é o mesmo Deus de hoje? Tem gente que entra na igreja cometido uma doença mortal. Deus opera na vida dela, ela é livre, ela começa a enfrentar um problema na família, ela fala, pastor, o que eu vou fazer? Ué, o mesmo Deus que curou do câncer, o mesmo Deus que está convertendo teu filho, mulher. O mesmo Deus que restaurou teu casamento é o mesmo Deus que vai abrir a porta de emprego. O que você esqueceu? O que fazia Davi ser diferente? O que a Bíblia vai dizer, que até que as estrelas a diferença de esplendor. O que faz para a pessoa falar, não, porque Davi era melhor que alguém? Não, porque tem diferença sim. Olha para o céu, você vê lá, uma brilha mais do que a outra. Mas por que Davi era diferente? Porque ele nunca esquecia de Deus. Mesmo estando errado, ele lembrou, opa, calma aí, eu estou errado. Ele nunca esqueceu o Senhor. São muitos que dizem de mim, não há transformação para ele. Uma coisa eu peço, Senhor, eu buscarei que eu possa morar todos os dias na tua casa. Eu sou rei, eu tenho trono, eu tenho coroa, eu tenho servo, eu tenho família, eu tenho riqueza, mas tudo isso não é nada se o Senhor não estiver comigo. Quem está entendendo o nome de Jesus? Aí Pedro cai nisso aí. Reparando, o que está escrito aí, igreja? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Pedro começou a reparar no que já existia. Mas aquilo que existia não parava ele, porque os olhos dele estavam em Jesus. Por que você está reparando em coisas que só está te entristecendo? Isso é para todos nós. E quando nós só repararmos nos problemas, os problemas serão monstruosos na nossa vida. Por que Paulo e Silas adoraram ao invés de reclamarem? Por que Paulo e Silas adoravam estando presos, açoitados? Eles não tinham. O anjo não falou, ó, agora vai acontecer um terremoto. Tem gente que é assim, impulsionada por algo que ela vai receber imediatamente. Eu não posso ser assim diante de Deus. Eu tenho que adorar mesmo sem saber do que pode acontecer. Vocês estão compreendendo, gente? Ninguém chegou para ele e disse, ei, você sabe aquela mensagem de Jesus? Vocês estão com pressa não, né? Hein? Aquela mensagem que Jesus chega para o menino e fala assim, pega tudo que tu tem e vem dar para os pobres. Aí pesa o coração dele. E ele não vai, mas ele queria. Mas por que ele não foi? Porque aquilo que ele tinha era mais importante do que Jesus. Lá na frente, Jesus começa a explicar que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E quando eu comecei na igreja, eu pensava que a forma que Jesus está falando era uma pessoa com dinheiro, com muito dinheiro. Não, a pessoa que é rica mesmo de si mesmo. Que o orgulho é maior do que tudo, a prepotência, a vaidade. Eu não deixo isso, pronto, acabou. Ela é muito rica de si mesma. É isso que Jesus está falando. Por quê? Porque ela está fazendo opção. Ele está mostrando, está aqui, ó. Eu tenho riqueza no céu para você. Busque essa riqueza, que tudo que você quiser aqui na terra vai ser acrescentado na tua vida. Mas a tua intenção primeiro tem que ser o céu, não a terra. Amém, igreja? E ele sente pesado e Pedro fala assim, Pedro, Senhor, e nós? Abandonamos casa, abandonamos você vão descer mais na sua vida. Se Jesus chega para ele e fala assim, ei, pega tudo que tu tem dentro e dá para os pobres, você vai ter 100 vezes mais, a calculadora ia piar dentro da cabeça dele. Ei, pera lá, eu tenho 100 mil, vou vender, pegar todo esse patrimônio, 100 mil, vou desfazer do meu patrimônio de 100 mil, seguir Jesus, e ele está falando que eu vou ter 100 vezes mais agora. Só que quem disse que Jesus quer amor por interesse? Quem diz que Deus quer e tem prazer em pessoas interesseiras ao lado dele? É forte o que eu estou falando aí? Mas nem o interesseiro consegue seguir Jesus. Porque ele não conseguiu seguir Jesus, porque é pesado, a cruz é pesada. E só carrega essa cruz quem tem amor para seguir a ele. Quem é interesseiro fica no meio do caminho. Quantos interesseiros de nós já vimos ficar no meio do caminho?
Chegou na igreja desempregado, pode influenciar, foi embora. O pastor falou a palavra pesada, foi embora. Porque ele não queria Jesus, ele queria interesses próprios. O interesse é terra, o interesse não é céu. Quando o interesse é céu, não tem decepção, não tem frustração, não tem nada que eu faça que vai impedir de eu seguir a Ele. Eu falei lá no início que Jesus triste continuou fazendo a obra de quem? É um exemplo que nós temos que ter na nossa vida. Para de reparar na tua força. Para de reparar em quem você é. Deus te chamou e Ele conhece você mais do que você mesmo. Porque uma coisa que eu sempre digo: quantos de nós aqui já fizemos algo errado e fala assim, por que eu fiz isso? Nem você se conhece, mas Ele te conhece mais do que você mesmo. Sabe por quê? Porque foi Ele que te formou, foi Ele que te fez, foi Ele que te criou. Você conhece o teu filho, você sabe quando ele está triste, você sabe quando ele está alegre, você sabe quando ele está preocupado. Por quê? Porque ele saiu de dentro de você, ele é tua origem. Se nós somos a origem de Deus, Deus nos conhece muito mais do que nós conhecemos a Ele. Amém, igreja? Teu filho pode esconder de você, não, mas não estou triste não, não estou chateado não, você não, está sim, porque é a tua origem. Então Deus te conhece, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da tua fraqueza, Ele sabe da tua força, Ele sabe cada pedacinho teu. Deixa Deus guiar você, deixa Deus transformar você cada vez mais. Amém, igreja? A palavra vai dizer, reparando porém na força do vento, ele começou a afundar, a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidar? Você não estava andando nas águas? Por que duvidou? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Olha, pastor, porque eu não quero ficar aqui com a imagem que Pedro é errado, não. Eu quero ficar aqui com a imagem do Pedro audacioso, que sai do barco para andar nas águas. Mas ele afundou, sim. Mas quando ele pediu ajuda, Jesus estava do lado dele. Sabe por que Jesus estava do lado dele? Porque ele estava indo até Jesus. Você pode até tropeçar, mas se você está indo diante dele, a mão dele está sobre a tua vida. Se você está indo, caminhando na direção que ele está mandando, você pode até tropeçar, mas ele está ali para te salvar. E você só conseguiu alcançar ele porque você está perto dele. Sabe por que Pedro alcançou Jesus? Porque Pedro estava indo até ele, então Pedro estava perto. Pedro não andou uma vez no mar, Pedro andou duas. Porque quando Jesus levanta ele, eles andam e entram onde? No barco. Pedro não teve só uma experiência, Pedro teve duas. Por quê? Porque ele estava andando até Jesus. Então a tua caminhada vai te trazer o resultado que você tanto queria. Qual era o resultado que Pedro queria? Andar sobre as águas. Ele andou, afundou, mas voltou a andar de novo. Se não deu certo, é uma frase que eu até falei para minha esposa. Às vezes o fracasso é a vitória de amanhã, é o sucesso de amanhã. Se você ficar preso no fracasso, de lá nunca vai sair. Às vezes o fracasso que já aconteceu, às vezes na tua vida no passado, é para uma vitória grande que vai acontecer lá na frente. Não fica preso naquilo que passou. Olha para ele, dele vai vir novas oportunidades. Amém, igreja? Agora agarra, porque você agarrando a oportunidade de vender, a vitória é certa. Amém, igreja? O que eu queria deixar no teu coração essa manhã é: a presença de Deus vale mais do que tudo nessa vida. Mais do que tudo. Ela é o que você precisa e é o que é mais importante para você. Não é dinheiro, não é roupa, não é carro, não é casa. A presença dele é mais importante do que tudo.